Bom dia, meus amigos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Quero começar agradecendo mais uma vez ao Zé Leandro, ao seu Zé, pela possibilidade de estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre o Sistema Pontal. Agradecer aí aos colegas de trabalho de longa data, Orlando, Brook, professor Arthur, que sempre estiveram comigo nessa empreitada aqui na Pontal. Então, quero mais uma vez dizer da minha satisfação de poder estar aqui com vocês hoje, embora, né, virtualmente, não estou mais atuando diretamente em Mato Grosso, mas continuo acompanhando o Sistema Pontal e tive a felicidade de trabalhar com esse sistema por quase 10 anos, né, por pouco mais de 10 anos, enquanto aí estava trabalhando em Mato Grosso. Hoje, falando com vocês direto do Kansas, agora enquanto professor na Universidade Estadual do Kansas, e me coube aqui dividir com vocês hoje o que seriam os fundamentos do sistema Pontal, né? Eu não posso deixar de começar falando de o que seriam os fundamentos da pecuária sustentável de maneira geral, né? E eu entendo o sistema Pontal como um sistema de pecuária sustentável. Essa é o verdadeiro fundo, o pano de fundo do sistema Pontal. Um sistema que se sustenta, um sistema que está preocupado com a preservação, com o desenvolvimento sustentável, mas um sistema que paga as contas e prospera, que eu acho que é esse o fundamento mais importante para todos nós quando a gente pensa em sustentabilidade. Aquele sistema que não paga as próprias contas, aquele sistema que não fecha o ano no positivo, vai ter dificuldade de se sustentar, de preservar e de continuar se desenvolvendo, certo? E o meu entendimento é que o sistema Pontal tem três pilares que eu penso que são os pilares importantes quando a gente estuda, né, sistemas de integração lavoura-pecuária de uma maneira como um todo. O primeiro deles é compreender o sistema, é saber o que você tem. O segundo deles é planejar e mensurar, ter noção do que está acontecendo. E o terceiro dele são as pessoas, porque são as pessoas que fazem com que o sistema funcione. Então, hoje eu queria passar por esses três pontos com vocês. Então, pensando na compreensão do sistema, o que é exatamente quando a gente fala, né? O sistema Pontal, ele se compreende, ele sabe o que está fazendo. Então, é aquele sistema que entende a sua vocação, é aquele sistema que entende as suas limitações, que sabe o que está fazendo, onde estão as suas forrageiras, como a fazenda é dividida, o que cada pasto faz dentro do sistema quando a gente olha a fazenda de cima como um todo. Quantos hectares eu tenho de cada coisa? Que taxa de lotação eu posso ter em cada parte do meu sistema? Né? Onde é que a soja entra? Onde é que o boi sai? Como que essas coisas todas se organizam de uma maneira que faça com que o todo funcione? Então, a Fazenda Pontal, no norte do estado do Mato Grosso, no município de Nova Guarita, quando eu cheguei lá pela primeira vez para visitar com o seu Zé e com o Zé Leandro, né, uma década e lá vai atrás, o grande desafio era a morte súbita, a síndrome da morte do braquiarão, que naquele momento levou a gente a pensar ainda mais em como ajustar o sistema como um todo. A fazenda já era uma fazenda de cria há muito tempo, que já fazia um pouco de soja e milho na ocasião, mas que estava nessa dificuldade de entender o que fazia diante da braquiária morrendo. Então, ficou claro desde aquela ocasião para mim de que a Pontal era uma fazenda que fazia soja, que tinha um rebanho de altíssima qualidade, que conseguia fazer genética de alto padrão, que já tinha, né, taxas de lotação razoáveis quando a gente olhava para a região, e que entendia a importância da planta forrageira, que entendia a importância do pasto como a base do sistema de produção e como aquele que reunia todas as características que a gente precisava para um determinado sistema. Então, ficar claro de que você compreendeu o que o seu sistema pode fazer é o primeiro pilar do sistema Pontal. E aí entra a soja, né? A soja entra como uma ferramenta da intensificação da pecuária. A soja traz a possibilidade de produzir o pasto safrinha. E já nos últimos anos agora, a produtividade da soja ela tem ficado aí 63, 64 sacas, né? Essa soja começou sem palhada, depois passou por milheto, por ruso, por paiaguás, piatã, nos últimos 2, 3 anos agora já entrando aí na charaés. E é preciso lembrar que agora, especialmente nesses últimos anos, 20, 30% da área entra com soja de primeiro ano todo ano, né? E a busca da charaés, ela traz para a gente a busca por uma planta com florescimento um pouquinho mais tardio, com a produção de folhas maiores, uma planta que tem uma boa resistência a pisoteio, né? Tendo em vista que as taxas de lotação têm sido aumentadas. Então, uma busca por uma lotação maior, por uma rebrota rápida, uma planta que fecha bem, que deixa um bom residual para a soja.
Então, essas são características que fizeram com que a fazenda viesse numa crescente da sua produção de soja e que, com isso, passasse a ter uma parte da área, no período seco do ano, produzindo forragem que dá sustentação à pecuária. Então, a partir do momento em que a soja ganha essa força e esse pasto de segunda estação aparece na fazenda, a reflexão, de novo, a compreensão do sistema era, bom, se a gente só tinha pasto permanente, a estação de monta acontecia lá entre novembro e fevereiro, como a maioria da estação de monta ainda acontece no Brasil Central, com os nascimentos de agosto, setembro em diante, né, bezerro nascendo até novembro, dezembro, com a desmama entre abril e junho, agosto. E é por isso que a maioria dos leilões aí no Nortão ainda acontece, as nossas feiras agropecuárias, maio, junho, que é quando a gente faz essa venda do bezerro e manda ele embora das fazendas de cria. No entanto, ao compreender o sistema e entender a possibilidade de fazer a estação, a segunda curva de produção de forragem, nasceu a pergunta, e o que aconteceria se a gente fizesse, então, a estação de monta invertida? E trouxesse os bezerros, né, a estação de monta para junho, julho, agosto, setembro, o nascimento dos bezerros para finalzinho de março em diante, abril, maio e junho, onde a gente tem o melhor pasto da fazenda sendo produzido após a colheita da soja. A desmama passa a acontecer de dezembro em diante, quando os pastos permanentes todos já voltaram, a fazenda está recuperada. Do ponto de vista de produção de forragem, está tudo acontecendo de maneira positiva. E você passa a ter bezerros que vão nascer, mamar e se recriar em pastos verdes durante todo o sistema. Então, isso para mim é compreensão do sistema. Isso é fazer com que a Pontal reflita sobre o que ela é e qual é o potencial que ela tem de produzir. E a partir do momento em que isso tudo é planejado, isso tudo é compreendido dentro do sistema, o planejamento passa a ser uma coisa natural. E planejar e mensurar são o segundo pilar do sistema Pontal. Porque quando a gente pensa no sistema e você compreende a sua vocação e as suas limitações, fica fácil fazer o planejamento, que nada mais é do que definir as intervenções que vão ser feitas sobre esse sistema, implementá-las, criar o que a gente chama de sistema Pontal, com esse entendimento, e avaliar as saídas. Saber qual é a taxa de lotação, saber quantos animais estão sendo vendidos, saber quanto está sendo gasto em cada parte do sistema. Isso é monitorar. E quem monitora, quem implementa, pode fazer controle. Você pode retroalimentar o seu sistema, porque você sabe aonde está entrando e aonde está saindo. Não é mais só um palpite, mas é um número feito, mensurado e aferido para que haja controle na fazenda e o sistema se alimente. Bom, na Fazenda Pontal você tem planejamento plurianual, você tem planejamento anual, mensal, diário. A gente sabe onde os animais vão, a gente sabe que dia a estação de monta vai acontecer, a gente sabe que dia os bezerros vão nascer. Então, enxergar o sistema não só porque eu vou fazer na próxima seca, mas para onde estaremos no próximo ano, 2, 3, 4, 5, tomando decisões todo dia na fazenda. E o sistema Pontal tem um outro fator importantíssimo quando a gente pensa em planejamento e mensuração, que é o fator Zé, né? Está aí hoje com a gente, tanto o Zé Leandro quanto o Zé Pai. O seu Zé foi um dos caras que mais me fez pensar quando eu estava no sistema Pontal, e mesmo quando a gente planeja, quando a gente mensura, ele tem sempre uma pergunta diferente para fazer para a gente, para fazer com que a gente reflita aonde a gente está caminhando com as tomadas de decisão dentro da fazenda. Então, isso é importante, refletir, pensar, saber o que você está fazendo e ter alguém que te faz ir embora da fazenda pensando o que eu posso fazer de além nesse processo. E no fazer de além, né, para além disso, a gente tem desmama F1 de 270, 290 quilos, machos e fêmeas, Nelore de 225 a 250 quilos, fêmeas e machos. E tem o que a gente chama de super precoce, que o Surjos vai mostrar para vocês aí daqui a pouco em mais detalhes, que são essas fêmeas que desmamam um pouco mais pesadas, e a gente traz elas para o desafio da estação de monta invertida. Traz elas para suplementadas, obviamente, mas para que com 12 a 14 meses de idade, como vocês podem ver nessa imagem, nesse filminho, elas sejam trazidas para o desafio do sistema, o desafio reprodutivo, e com 22, 24 meses, elas possam trazer para a gente um bezerro ao pé. Isso faz com que desapareça uma categoria na fazenda, que é aquela fêmea entre 24 e 36 meses que estaria esperando para trazer um bezerro para nós aos 3 anos, praticamente. Isso encurta o ciclo, isso faz com que a Pontal esteja um ano à frente em termos de geração. Isso também, obviamente, ajuda a gente a terminar animais mais jovens, e aqui a gente tem
né? Fêmeas F1 aí com 16, 17 meses prontas para abate, machos, tanto F1 quanto Nelore, entre 18 e 19 meses. Todos eles com rendimentos de carcaça aí superior a 54%, 55%, né, de rendimento de carcaça, fazendo uma finalização como essa. Então, o que isso traz no Fazenda Pontal? Isso traz o segundo ponto, né? Então, compreensão de sistema, planejamento e mensuração. Isso traz para nós maior poder de decisão dentro da porteira. Isso traz para o sistema a capacidade de se entender, de pensar e de se avaliar. Mas não é tudo. E aí eu não posso deixar de ir embora hoje sem falar do terceiro pilar da Fazenda Pontal, o que para mim é o mais importante deles, é o trato com as pessoas. Você pode compreender o sistema, você pode fazer um bom planejamento e uma mensuração, mas se as pessoas que lá estão não compreenderem o que está sendo feito e não se sentirem parte desse processo, a coisa não vai funcionar. Porque são as pessoas que botam a comida no coxo, que fazem a leitura do coxo, que aplicam ou não o adubo calcário na hora certa ou no momento certo, da maneira adequada. São elas que identificam um bezerro com um umbigo inchado, uma vaca com um prolapso de útero, né, ou não. Então, as pessoas são os seus olhos ao longo de todo o sistema. E a Fazenda Pontal faz isso com maestria. Treinamento para suas equipes, entendimento e reconhecimento da sua equipe. Além disso, a Fazenda Pontal traz para dentro dela outras pessoas que ajudam a pensar os sistemas e que resultam no que a gente está vendo aqui hoje. Os senhores todos discutindo o sistema, certamente vocês hoje farão críticas, elogios, sugestões que serão levadas para dentro do sistema, que serão incorporadas em algum momento, que ao menos levarão a reflexão sobre o que o sistema está fazendo e aonde o sistema ainda pode ir. E a gente aí reúne pessoas em torno da fazenda, né? A família, os funcionários, os convidados, as empresas que aí trabalham, todo mundo que faz com que o sistema funcione junto. Então, se você quer ter um sistema como o sistema Pontal, você precisa pensar o seu sistema como um todo. Você precisa mudar a sua atitude e a forma de pensar a sua fazenda. Você precisa planejar e mensurar e tratar das pessoas de forma com que elas compreendam o que está sendo feito, com que elas entendam que elas são parte do sistema e que assim façam com que a coisa funcione. Então, na Fazenda Pontal, eu aprendi mais do que a integrar lavoura e pecuária, eu aprendi a integrar o valor das pessoas. Eu aprendi o quanto isso pode ser importante ter pessoas reunidas, ter pessoas trabalhando junto, e me sinto honrado de estar aqui hoje, ainda fazendo parte dessa família Pontal, da qual eu muito me orgulho de ter trabalhado por mais de 10 anos enquanto estava atuando no Mato Grosso. Então, meus amigos, espero que vocês estejam tendo um dia proveitoso aqui na fazenda, que vocês de alguma forma tenham aprendido alguma coisa, que algo do que aqui hoje passou vai lhe fazer voltar para casa pensando um pouquinho de como você pode usar isso no seu sistema, de como, de alguma forma, as coisas que aqui viveu podem lhe fazer a diferença na sua produção pecuária da manhã em diante. Mais uma vez, seu Zé, Orlando, Vruck, obrigado a todos pela possibilidade de estar aqui com vocês. Espero em breve poder vê-los em algum desses eventos aí na Fazenda Pontal. Quem sabe no futuro próximo eu não consigo estar aí pessoalmente com vocês novamente. Muito obrigado a todos. Fica aqui o meu grande abraço.